Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da teleperícia. É isso mesmo, teleperícia. Por quê? Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou uma resolução que autoriza os tribunais a realizarem perícias médicas por meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias em que se requer a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durar a epidemia causada pelo novo coronavírus. A aprovação da lei da telemedicina autoriza o acompanhamento médico pela internet em situações especiais de epidemia. As perícias judiciais, elas estão tendo problemas, porque elas estão ficando sobrestadas, quer dizer, elas ficam paradas em juízo por causa da pandemia da Covid. Então, diante desse fato, e observando que se tratam de pessoas vulneráveis, hipossuficientes, nas hipóteses judiciais em que o volume de processos é muito grande, como acontece com as perícias judiciais previdenciárias, vão utilizar soluções tecnológicas também nas perícias. Então, de acordo com o texto aprovado, enquanto perdurarem os efeitos da crise do coronavírus, as perícias relativas a processo para concessão de benefício por incapacidade ou assistenciais serão realizadas de forma online, sem contato físico entre perício e periciando. Por isso, o requerente deve autorizar o procedimento, né? O requerente é o autor da ação, ele tem que autorizar o procedimento, informar o endereço eletrônico e o número do celular a serem utilizados durante a realização do procedimento, bem como juntar no processo os documentos necessários, por exemplo, laudos, relatórios, exames médicos fundamentais, né? Para quê? Para dizer que realmente ele está doente, que ele não pode trabalhar, que ele está incapaz para o trabalho, então ele precisa juntar todos esses documentos. E o perito pode decidir se os documentos apresentados são suficientes para a formação da sua opinião. Se não forem, o autor deverá aguardar até que seja viável a perícia presencial. Então, o ato normativo, ele esclarece que os procedimentos que eventualmente não puderem ser realizados por meio eletrônico por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer um dos envolvidos devem ser devidamente justificadas no processo, adiadas e certificadas pela serventia, após decisão fundamentada do juiz. Então, os tribunais, eles deverão criar uma sala de perícia na plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para permitir o agendamento das perícias. O Conselho publicará um relatório mensal com um número consolidado dos procedimentos realizados mediante a utilização da plataforma. Bom, então, o que acontece? Essa teleperícia, ela vai ser gravada? Como é que vai funcionar isso? A pessoa vai lá, a pessoa pega o celular dela, faz essa teleperícia, mas vai ser gravado? Vai ser só uma parte gravada ou vai ser toda gravada? E o sigilo do paciente? Porque o paciente, ele tem um sigilo. Como é que vai ser? Vai ficar exposto a mais pessoas. E a qualidade, tendo em vista a limitação no meio, porque ele não pode, o perito chegar, mexer. E aí? E a qualidade dessa perícia?
E se a internet do segurado cair? No meio da perícia, a internet do segurado vai lá e cai. Como é que fica? E outra coisa, a gente tem pessoas que são... Eu, por exemplo, não tenho problema. Pode ter câmera, pode ter 500 mil pessoas, eu vou falar normalmente. Eu não tenho esse problema. Só que nem todo mundo tem essa desenvoltura em frente às câmeras. Se você pegar o meu primeiro programa de rádio, você vai ver que a minha voz estava trêmula. Por quê? Porque isso é costume. Você vai, com o tempo, você vai se acostumando. Então, mas... E aquela pessoa que trava? E aquela pessoa que chega, tenho colegas advogados que não falam em frente às câmeras. Eu já convidei inúmeros colegas a participarem do programa e já obtive inúmeras negativas. Por quê, Tatiana? Não falo em frente às câmeras. Aí você conversa com a pessoa, mas espera aí, você faz sustentação oral, você vai num tribunal, você fala com juízes, você fala com desembargadores, você discursa na frente de inúmeros colegas advogados e você se limita em frente à câmera? Pois é, eu travo, não consigo falar. E aí? Tudo bem, a gente está dando um exemplo de uma pessoa que fala em público, que está acostumado, que é um advogado, e trava na frente da câmera. O que dirá um segurado que não está acostumado a lidar com a câmera? O que vai acontecer com essa pessoa? Só esse ponto já prejudicou demais a pessoa. Ou seja, ela já vai travar. O perito vai perguntar, ela já vai ficar ali, dura. Aí o perito vai fazer a pergunta, ela não vai responder. Aí o perito vai falar, pô, mas o que está acontecendo? Por quê? Porque não é pelo perito... A perícia em si já deixa a pessoa nervosa porque ela já sabe que ela vai ou não receber o benefício, que muitos juízes levam em conta sim a perícia. Então, já deixa a pessoa extremamente nervosa. Segundo ponto, a câmera, que a pessoa trava. E aí? Você vai prejudicar ainda mais essa pessoa por conta da câmera que ela não tem o costume. Olha a confusão que vai ser essa teleperícia. Então, para quem não entendeu, a teleperícia foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma resolução autorizando os tribunais a realizarem perícias médicas por meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias em que se requer concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais enquanto durar a pandemia causada pelo novo coronavírus. Então, são perícias online, sem contato físico entre perito e periciando. Tá, em certos casos pode até ser uma boa. Aquela pessoa que trabalha com força, aquela pessoa que opera a máquina, ela precisa fazer muita força e essa pessoa foi acometida por um AVC e ela tem inúmeras sequelas, então o perito já vendo o que ela trabalha e as sequelas, ele já vai saber que ela não tem condições de prosseguir no trabalho. Então, é caso de aposentadoria. É um fato. Agora, temos casos que o perito precisa analisar, o perito precisa saber se a pessoa tem força, se ela não tem força, como é que está a situação dela, será que a teleperícia vai atender tudo isso? Enfim, foi feito, né, o CNJ fez sem consultar a OAB, sem fazer pesquisa, isso pode acabar ficando e não ser bom. Então, a gente precisa de solução mais rápida, como antecipação de tutela com provas que já existem no processo, ou seja, juiz, está aqui as provas, estão aqui os laudos, concede, na dúvida você já dá o auxílio-doença, depois a gente vê como é que fica, depois a gente faz a perícia, mas agora concede já essa tutela, não deixa essa pessoa sofrer e esperar mais, tá? Então, já concede e depois a gente vê como é que fica. Bom, mas o Conselho Nacional de Justiça, ele diz que a teleperícia é opcional, mas o ideal é que pudesse ser acompanhado pelo advogado, tá? Ele diz que é opcional, mas nós, advogados, dizemos que o ideal é se o advogado pudesse acompanhar esse cliente na teleperícia, porque você daria uma segurança a mais para o seu cliente, porque ele te conhece, ele confia em você, você estando do lado dele, olha, eu estou aqui com você, é uma segurança, porque por um lado ele tem uma tela
fria um médico, que é um perito, que está lá para dizer se ele está dizendo a verdade ou não, e a câmera que ele morre de medo. E por outro lado tem um advogado que ele confia, então já quebra um pouco esse gelo, já ajuda um pouco essa pessoa. Bom, a perícia ela é um ato médico, ela é um ato processual, e o médico ele atua como um auxiliar do juiz, porque o juiz ele precisa ouvir um médico para saber se a pessoa está de fato doente ao ponto de não poder trabalhar. Então todos procuram a solução para esse novo. O mundo, depois desse coronavírus, ele vai mudar radicalmente, não vai mais voltar a ser o que era. E há décadas, a perícia médica ela já não está funcionando bem. Juiz reclama da perícia médica, advogado reclama da perícia médica, o segurado reclama da perícia médica, o próprio perito reclama da perícia médica, porque muitas vezes as perguntas não são feitas de forma direta, ele nem sabe o que estão querendo naquela perícia, então às vezes o próprio perito fica perdido na perícia. Então, a gente tem aí o novo Código de Processo, ele trouxe a prova técnica simplificada. Então, o segurado já chega na perícia, sendo que já passou pelo médico de confiança dele, pegou os atestados, já passou pela perícia do INSS. Então, a perícia judicial, porque ele passou pelo médico dele, o médico deu os laudos. Aí, ele foi no INSS. O INSS, ele passou pelo perito que negou a perícia, negou o benefício. Aí ele vai procurar a perícia judicial, ele vai procurar o judiciário e é feita a perícia judicial. Então, a perícia judicial já é a terceira perícia que essa pessoa está passando. Então, chega o processo na mão do juiz, onde esse segurado já foi examinado por 3 médicos, cada um dizendo alguma coisa diferente. Então, muitas vezes, o juiz ele fica numa saia justa, ele fica num dilema, porque ele não tem informação na área médica. Então, a perícia médica, em primeiro lugar, ela é um serviço essencial, ela já não deveria parar nessa pandemia. Essa perícia médica, ela tinha que continuar. Outra alternativa é que essas perícias fossem feitas nos consultórios dos médicos, para não ter uma aglomeração muito grande na justiça, onde elas costumam ser feitas, nos fóruns. Cada perícia médica seguia para o consultório de um perito. Então, ele atenderia, assim, daria um espaçamento maior entre uma perícia e outra, e as perícias seguiriam, não estariam paradas como elas estão hoje. Uma outra alternativa é concede o benefício na tutela. Aquilo que eu falei, a pessoa não pode esperar até o final do processo, a pessoa está passando fome, dá o benefício, dá a dúvida, depois você tira. É melhor você conceder sem a pessoa ter direito e depois você tira, do que você não conceder e a pessoa está precisando, está passando necessidade. Então, concede o benefício em tutela, com base nos laudos médicos, até que se possa realizar a perícia. O que não pode é ficar parado, porque muitas vezes a incapacidade é de 3 meses ou 6 meses. E não vai adiantar nada a perícia feita depois de 1 ano. Por quê? Porque aí não vai ser mais possível dizer se naquela data, 1 ano atrás, a pessoa estava realmente incapacitada para o trabalho. E aí o que acontece? Novamente sobra para quem? Para o segurado, que vai perder o benefício e não vai ter direito ao benefício, porque aí já não se pode mais provar se naquela época ele estava doente ou não. Então, o processo, a gente já teve assim, uma evolução muito grande no processo, porque o processo, antigamente, ele era físico. Quando passou a ser digital, aqui em São Paulo, pelo menos, mais ou menos em 2010, a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal passou a ser digital. Aquilo era um verdadeiro inferno na Terra. Por quê? Porque você precisava pegar o processo, comprimir, até ele caber no formato que eles pediam. Então, primeiro você precisava pegar, passar em PDF, depois você comprimia, o negócio estava grande ainda. Você apertava, o negócio ainda não cabia, tinha que diminuir mais. Eu sei que eu falava com as minhas colegas, falava, e aí? Ai, Tatiana, ficamos a tarde inteira fazendo isso aqui. Eu falava, eu também, não passa. E o negócio está dizendo que está errado, que ainda tem que comprimir mais. E você tira documento e você vai lá e comprime.
Hoje em dia, eu prefiro muito mais fazer coisa no JEF, no Juizado Especial Federal, que eu acho super rápido, já pegamos jeito, já dá para comprimir, você já... Sabe? E outra coisa, é o que nos permite trabalhar agora em época de pandemia, porque o processo é virtual, porque os processos físicos estão parados até 14 de junho. O processo virtual está andando. Então, o que era um inferno lá atrás, agora é uma bênção, o negócio anda, que é uma maravilha. Então, a gente não sabe a teleperícia como é que vai ser. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo a gente tem medo. Então, o processo digital, se você me perguntasse em 2010, eu falo, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar jeito, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é uma coisa horrorosa, isso aqui não anda, isso aqui trava. Lá atrás, por quê? Porque a gente não tinha, você não tinha no seu escritório, nem todo mundo tinha máquina para digitalizar, você entendeu? Então, assim, era um horror. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo se adaptou e é super rápido. Então, agora você fala no PJE, que é um outro tipo de processo, que são as varas previdenciárias, o pessoal odeia. E o Juizado Especial Federal, que já está há muito mais anos, todo mundo acostumou. Então, o novo assusta muito, mas depois a gente acostuma. Então, vamos supor, na Itália e nos Estados Unidos, a prova técnica, que é essa perícia, ela é simplificada, com um simples depoimento de um especialista. Isso lá é muito comum. A gente tem mais de 1 milhão de ações de benefício por incapacidade que estão paradas aguardando perícia. Então, a perícia é você tornar a prova material. Existe a prova, só que você tem que trazer ela para o real. Então, é a busca da verdade real. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela precisa ser melhor discutida. A perícia, ela podia continuar, assim como a farmácia está aberta, o supermercado, mas desde que seja no consultório do médico, para você não juntar muita gente no fórum. Muita gente não tem computador ou celular com internet para fazer essa teleperícia. Então, o problema é... O que acontece? Você ia ter que mandar a pessoa para o escritório do advogado. Então, já não seria mais fácil você mandar essa pessoa para o consultório do médico, do perito, para fazer já lá a perícia? A gente também tem a questão ética, o Conselho Regional de Medicina. E aí, como é que fica? E a metodologia que tem que ser aceita na área que aquele profissional atua? Na teleperícia, o exame físico-mental, ele fica prejudicado. O perito tem que buscar se... O perito, ele não é médico da parte. Ele está lá pura e simplesmente para dizer se a parte está dizendo a verdade ou a mentira, só. Ele não vai discutir o tratamento médico, se é o mais eficaz. Ele pode ver lá que o tratamento médico não é o mais eficaz, mas ele vai ficar na dele, porque ele está lá só para dizer, olha, ele realmente não tem condições de trabalhar ou ele está apto para o trabalho, só. Então, ele tem que buscar a alegação da parte, se aquilo que ele está vendo. Então, o perito se preocupa com a verdade, ele tem que investigar se tem evidências nas alegações do autor da ação. Então, o laudo, ele não pode ser baseado em opinião. Se o sujeito diz que não movimenta o braço, o perito vai analisar se o braço está atrofiado ou não. Se tiver atrofiado, realmente não tem movimento no braço. Agora, se não tiver atrofia, a pessoa não está dizendo a verdade. Gente, eu estou dando só um exemplo, eu não estou dizendo que é ou deixa de ser. Então, a gente tem tempo de melhorar a perícia ou a teleperícia? Dá tempo? A gente tem tempo para isso nessa epidemia de coronavírus? É complicado. Tem peritos no Sul que eles já alugaram consultórios, se colocaram à disposição da justiça para atender nesses consultórios. Bacana, porque aí você não junta gente no fórum. Bom, a teleperícia, o perito só vai ter a alegação da parte. Como é que ele vai fazer para examinar? Corre o risco de chamar o perito, a União só paga uma perícia e o perito dizer que não tem como concluir se a pessoa está doente e se ela está incapaz para o trabalho, que é o chamado laudo inconclusivo. A pessoa mais carente, ela não tem acesso ao computador, internet, celular com câmera. Então, exemplo, pessoas na área rural, a gente tem muitas realidades no Brasil. Mas essa teleperícia, ela pode ser negada pela parte.
Então, fazia parte, se dirigir ao escritório do advogado, é mais fácil já mandar direto para o consultório do perito. A OAB do Rio Grande do Sul pediu ao Conselho Nacional de Justiça que cada tribunal seja liberado para observar as peculiaridades de cada região para poder agir da melhor forma possível. Então, aí eles fizeram pedido, vamos ver se vai ser atendido ou não. E o perito, ele não tem, então, conforme eu estava dizendo, comprometimento com o tratamento, com a evolução. Ele tem comprometimento com o que está sendo questionado de materialidade processual. Aquilo é verdade? Ele realmente está impossibilitado de trabalhar? Ele não vai, o perito, falar, olha, o seu médico está te dando um tratamento que não é legal. Ele não vai fazer isso, porque ele está lá só para dizer se a pessoa está ou não incapacitada. E a gente também tem que ressaltar que o juiz, ele não está adstrito ao laudo pericial, ou seja, ele não está atado àquele laudo pericial. Se o perito falar que ele está capaz de trabalhar, mas o juiz acha que não está, o juiz não é obrigado a seguir o laudo. O juiz pode seguir a cabeça dele e falar que não. Só que a maioria dos juízes, infelizmente, eles seguem um laudo pericial, tá? São poucos os juízes que não se atêm a esse laudo, que verificam os documentos, formam a própria opinião e seguem. São poucos os juízes, a maioria eles se atêm sim a esse laudo pericial. Bom, se os quesitos também não for, quesitos são as perguntas, que a gente faz perguntas para o perito. Se esses quesitos não forem bem feitos, às vezes o perito pode ficar perdido. O perito também, por outro lado, ele tem que ser muito objetivo. O problema é que o perito, muitas vezes, ele fixa a data de início da incapacidade, ele fica na dúvida, ele acaba fixando no dia da realização da perícia. Então, por isso os laudos médicos são importantes. Os argumentos dos advogados são importantíssimos quando a gente fala em benefício por incapacidade. Então, muitas vezes, o laudo acaba sendo considerado pelo juiz como prova absoluta, o que não é legal, porque nem sempre a perícia foi, assim, muito bem realizada, você entendeu? Então, mas, graças a Deus, nem todos os juízes se atêm somente ao laudo do perito. O perito, muitas vezes, ele não analisa os laudos e documentos que estão no processo. Então, a gente tem juízes e juízes, peritos e advogados. A gente tem, assim, excelentes juízes, excelentes advogados, excelentes peritos, mas tem outros que não são. Infelizmente, a gente encontra má profissional em todas as áreas. Bom, então tudo que é novo assusta. Será que é por isso que está ocorrendo tanta polêmica sobre a teleperícia? Bom, as soluções sobre perícias virão com um aprimoramento dos peritos, dos advogados, dos juízes. O médico vai ter que elaborar um laudo completo, o que a gente não vê nos laudos apresentados pelo SUS. Algumas tecnologias somente favorecerão as classes mais privilegiadas, a grande massa ainda vai sofrer. No próprio meio universitário já está uma dificuldade tremenda, porque o ensino à distância já está com dificuldade. Imagina só com pessoas de idade avançada, sem instrução, fica complicado a gente falar em teleperícia. Bom, a gente tem aí assunto para uns 3 programas de teleperícia, mas eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.